Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é número 102. O livro é de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. E o tema é a escravização do pensamento. Então, nós vamos dar sequência, só que retornando aqui duas linhas. Unicamente agora o ser humano se está apercebendo de que se tem mantido cerceado por ter viciado o seu pensamento, acostumando-o a transitar apenas entre as baixas esferas. Agora nós vamos dar sequência, que vão dos instintos às paixões que o avassalam, que se fez escravo destas, alimentando-se dos vícios e sendo por eles dominados. Então, nós percebemos aqui que, de fato, todos nós somos, direto e indiretamente, escravos dos nossos pensamentos. Porque, conforme Sueli aqui está nos dizendo, somente agora o ser humano se está percebendo de que se tem mantido cerceado por ter viciado o seu pensamento. Então, nós viciamos os nossos pensamentos. Nós que auto nos viciamos. Seria a mesma coisa que, por exemplo, nada contra o jiló, porque jiló é gostoso, mas tem pessoas que detestam. Seria a mesma coisa que na tua horta você plantasse só jiló. Aí alguém chega e fala assim, mas planta um alface aí, planta uma couve, né? Planta uma cebola. Não, eu vou plantar só jiló. 10, 20 canteiros só de jiló. É lógico que na época, né, da colheita, a pessoa vai comer só jiló. Então nós nos viciamos através das imprudências, das invigilâncias, que é o tema anterior, invigilância, a porta para a obsessão. Essa invigilância, essa irresponsabilidade, essa indisciplina, nós nos viciamos. Então, conforme Sueli que está dizendo, nos dizendo, unicamente agora o ser humano se está percebendo de que se tem mantido cerceado por ter viciado o seu pensamento. Tem pessoas que dizem assim, eu também penso dessa forma. Nossa, mas não é fácil. Olha, disciplina mental não é fácil. Meu Deus, como policiar o pensamento? Pois o pensamento, ele é livre. Mas olha só o que Kardec, na questão 833, no Livro dos Espíritos, olha, conforme ele interroga os bons espíritos. Haverá no homem alguma coisa que escapa a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? De absoluta liberdade? Os bons espíritos respondem,
No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade. Ilimitada liberdade. Pois que não há como pôr-lhe peias. Nós já esclarecemos a respeito dessas peias, né? Pois, voltando. No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Pode-se deter, olha só para você ver, o voo, quer dizer, vigilância, disciplina. Então, por exemplo, o que é pode-se-lhe deter o voo? Então, nós sabemos que é impossível colocar peias nos pensamentos. Mas a pessoa disciplinada, a pessoa responsável, a pessoa que tem conhecimento, ela tem noção já de antemão a respeito do que ela pode e o que ela não pode. Onde ela deve, onde ela não deve. Então ela traz consigo aquele sentimento nato de disciplina, disciplina e disciplina. Então, por exemplo, ela sabe o que é certo e o que é errado. Então, só de bater o olho, ela já consegue decifrar o que é certo, o que é errado. Então, se ela é uma pessoa disciplinada, ao bater o olho, ela já coloca peias e pode-se lhe deter o voo. Então, ela coloca peias no pensamento, ela se segura e ela consegue, através daquela disciplina, inverter a polaridade negativa para positiva. Às vezes, ela nem polaridade negativa possui. Só de bater o olho, ela já consegue discernir o certo do errado. Então, por exemplo, eu vou a uma loja. Eu vou a uma loja para me comprar uma camisa. Eu vou a uma loja para me comprar um celular. Se lá, ao chegar lá na loja, eu peço para me ver alguns modelos de camisa. É lógico que eu fui lá para comprar. Eu não fui lá para roubar uma camisa. Então, a partir do momento que eu lá vou, eu já vou pensando em comprar e não roubar. Então, essa é a pessoa que, olha aqui, ó, pode-se deter o voo. Então, muitos conseguem deter o voo, deter aquele sentimento negativo, porém não aniquilá-lo. Não tem como aniquilar o pensamento. Não tem como anular o pensamento, mas tem como a pessoa deter, né, o voo negativo, sustentando ele no positivo. Então, unicamente agora o ser humano
se está percebendo de que se tem mantido cerceado por ter viciado o seu pensamento. Nós que auto nos viciamos, acostumando-o a transitar apenas entre as baixas esferas. Só o negativismo, só as coisas que não prestas, que vão dos instintos das paixões que o avassalam, que se fez escravo destas, alimentando-se dos vícios e sendo por eles dominados. Então é nisso que se dá. Nós nos viciamos tanto, nos sustentamos tanto, em outras vidas passadas e também em outros reinos, porque nós temos que entender que muitos vícios nossos hoje nós os adquirimos em reinos, como por exemplo no reino animal, no reino aquático, no reino vegetal. Mas no reino vegetal, no reino animal, ora, nós transitamos por esses reinos todos. Você acha que, por exemplo, o sexo desregrado, nós o conquistamos onde? É lógico que o sexo desregrado, nós o conquistamos lá nas amebas, lá na formação do planeta, lá naquele meio todo, no vegetal, no animal, esse instinto todo, esses desejos, pois naquele período existia o instinto de procriação, de reprodução, mas nada de inteligência. Mas quando foi se aproximando-se o período da inteligência, nós nos contaminamos muito e trazemos conosco esses instintos primitivos, esses vícios, que já era, principalmente para nós aqui na Terra, já ter assim desapegado, desatrelado desses processos todos mais, né? Então, instintos, as paixões que o avassalam, que se fez escravos destas, alimentando-se dos vícios e sendo por eles dominados. Então, nós nos alimentamos e ao mesmo tempo nós somos dominados por esses pensamentos, por esses vícios, por essa intoxicação que nós trazemos no nosso eu. Somente com o desenrolar dos evos é que o raciocínio humano está começando a acionar o seu imenso cabedal para as mais altas finalidades do espírito. Somente com o desenrolar dos evos, somente com o desenrolar dos tempos, é que o raciocínio humano está começando
a acionar o seu imenso cabedal para as mais altas finalidades do espírito. Só que isso é relativo, devido à desigualdade evolutiva. Por que relativo? Porque aqueles que gradativamente vão acordando para a realidade, de certa forma, assumem uma nova postura e, ao assumir essa nova postura, ele, de certa forma, se desvincula desse pântano e busca mundos esses de regeneração, mundos sublimes. Esses que não, obviamente, são degradados para outros planetas mais primitivos. É o que está acontecendo aqui na Terra neste período de transição de provas e expiações para o mundo de regeneração. Recebendo os sublimes ensinamentos de Jesus, ainda assim, habituando-o a manipular o pensamento para fazê-lo servir aos seus interesses egoísticos. Olha só, recebendo os sublimes ensinamentos de Jesus, ainda assim, habituando-o a manipular o pensamento para fazê-lo servir aos seus interesses egoísticos. Quantos milhões de seres no corpo físico age e vive dessa forma, manipulando os pensamentos para fazê-los servir aos seus interesses egoísticos. Essa manipulação. Por isso que a doutrina dos Espíritos nos esclarece, dizendo-nos que cabe ao Espiritismo o expurgo do orgulho, do egoísmo, da inveja e do ciúme. Cabe ao Espiritismo e nenhuma outra ciência e nem uma outra religião. Porque a doutrina dos Espíritos, ela remonta as causas, ela remonta os efeitos, nos mostrando, nos provando de onde viemos, onde nos encontramos, para que aqui nos encontramos e para onde nós iremos. Então, distorceu por quais 2 milênios a mensagem clarificadora do Evangelho. Então, o que isso ele está querendo dizer aqui, que todos nós, durante esses 2.000 anos aqui na Terra, nós procuramos distorcer a mensagem libertadora, clarificadora do Evangelho e mais nada. Pois isso nós já dissemos. Emmanuel, através de Chico, nos disse que em 2.000 anos de cristianismo nós melhoramos 2 milímetros. Isso é vergonhoso. Mas por que nós melhoramos apenas 2 milímetros? Porque o egocentrismo esteve à frente.
a vaidade, o orgulho, o egoísmo, esses vícios todos, em momento algum, 100% da humanidade preferiu o Evangelho, a Boa Nova, o Cristo, Deus. Ah, Luiz, mas a humanidade sempre buscou Deus, mas um Deus equivocado, uma busca equivocada, um Deus diabólico, um Deus que, se você o agrada com dízimo, você vai para o céu. Se você não o agrada com dízimo, ele te manda para o inferno e ali você permanece no inferno por toda a eternidade. Isso não é Deus. Isso é um monstro. Isso não é Deus. Esse Deus não é o Deus da questão do Livro dos Espíritos, a questão número 1. Que é Deus? Kardec interroga os bons espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Esse sim é o Deus misericordioso. É o Deus misericordioso que nos concede a oportunidade. Mas sabendo todos nós que, devido ao livre-arbítrio que nos é concedido, a responsabilidade é nossa. De hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Porque nada vem de graça. Ai, Deus me ajude. Deus me dê isso. Deus me dá um emprego. Deus me dá um casamento. Deus me dá um marido. Deus me dá uma esposa. Não peça, não. Não peça dessa forma, não. Ah, mas e se eu pedir e ele me der? Pode ter certeza de que depois que você fizer os teus pedidos e você receber, pode ter certeza que não foi o Deus, a inteligência suprema, causa primeiro todas as coisas que te deu. E sim, o processo de prova e de expiação. Porque você pedindo, não pedindo, de todo jeito, você vai passar pelo processo. Agora, quem sabe pedir não significa que Deus dá a ele mais que aos outros. Mas quem sabe pedir, ele aproveita as energias do Criador melhor que aquelas pessoas sem conhecimento, aquelas pessoas ignorantes. Porque Deus não dá o que nós pedimos, e sim o que nós precisamos. E nem sempre o que nós precisamos é uma ilha. Veja bem, eu tenho um amigo, por incrível que pareça, é em São Paulo mesmo. Eu tenho um amigo que ele vivia pedindo a Deus para ganhar nesses sorteio, né? Bingo, essas coisas assim. Né? Igual tem aqui em Minas Gerais, esses jogo de cartela, eu não vou dizer o nome não, você sabe, esse jogo de cartela que a pessoa paga 5, 10 reais. E esse amigo meu lá em São Paulo, ele vivia pedindo a Deus para ganhar naquele sorteio. E um dia, ele ganhou um carro. E esse carro, quase 500 mil reais o valor desse carro. E só um ano, 2023, 2022, 2021, mais ou menos. Eu me lembro dessa história ainda 100%. E ele nem emprego tinha. E ganhou um carro
de quase 500 mil reais, meio milhão. Então, olha só para você ver. Abastecer um carro desse vai 3 vezes combustível ali que vai no Fusquinha meu, né? No meu Fusquinha. Só o pneu num carro desse dá para comprar 2 Fusquinha do meu. E o imposto e o IPVA e o seguro desse carro. Sei que ele desfrutou desse carro uns 3, 4 meses, ele teve que vender. Porque ele não tinha noção do valor do imposto, do IPVA, do seguro daquele carro. Então adianta eu pedir uma Ferrari se eu não tenho condições de bancar nem um Fusquinha? Então para quê? Para que ficar cobiçando as coisas, sendo que a pessoa não tem condições de nem se manter? A pessoa não tem condições nem de se manter. Fica cobiçando as coisas dos outros. Vamos para o próximo vídeo. Nós vamos gravar só mais um vídeo só hoje.